Pode sentar, e você que está aqui, abra sua Bíblia comigo em Colossenses capítulo 4. Colossenses 4, versos 2 e 4. Hoje o tema da nossa mensagem, nós vamos falar sobre testemunhando de modo eficaz de Cristo. Mais uma vez aí para você lembrar, hoje o tema da nossa mensagem será testemunhando de modo eficaz de Cristo. É isso que o texto de Colossenses 4, 2 ao 4 nos ensina. Se você abriu a sua palavra, abriu a Bíblia, eu quero ler com você, o texto diz assim: perseverai na oração, vigiando com ações de graças, suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta, a palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Vamos pedir a bênção do Senhor mais uma vez. Deus, nós clamamos ao Senhor, que o Senhor fale conosco, o quanto nós precisamos ser dirigidos, ensinados, consolados, sermos confrontados pelo Senhor em áreas variadas da nossa vida. E principalmente hoje falando sobre a perspectiva de ser uma testemunha eficaz do Senhor. Que ao ouvirmos a sua palavra, a disposição do nosso coração não seja somente de ser um bom ouvinte, mas também de ter a disposição de viver a sua palavra. Transforma o nosso coração. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos da tua graça atuando em nós. Nós precisamos responder ao chamado do Senhor em cada momento que nós refletimos na sua palavra, e que o Senhor nos transforme à imagem e à semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Deus, mais uma vez pela sua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então hoje o nosso tema, para que nós possamos refletir, é testemunhando de modo eficaz de Cristo Jesus. Mas nós lemos um texto sobre oração, não foi mesmo? Aí você vai dizer assim, mas o que tem a ver oração com testemunho? O que tem a ver ser perseverante no modo como nós oramos e tem a ver com o fato de que eu sou uma testemunha, eu devo ser uma testemunha eficaz de Cristo Jesus? Tem tudo a ver no contexto que Paulo está ensinando sobre a suficiência de Cristo. Porque esse texto que nós lemos, às vezes quando a gente vai lendo o texto, começa lá no capítulo 1, 2, 3, parece que quando chega aqui, Paulo parece que muda a ideia, ele está falando de vida cristã em várias áreas da vida, de repente ele fala, gente, olha, persevere na oração, né, orem também por mim, e depois parece que ele volta ao tema, mas na verdade não é assim. Paulo está falando sobre oração, num contexto que reflete a perspectiva de perseverança e de testemunho. Ele começa isso em Colossenses 3,17. Olha comigo, o texto diz assim, e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome de quem? Do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Então, até este momento, até chegar no texto que nós lemos, Paulo está falando sobre os desdobramentos da obra de Cristo na nossa vida. O quanto Cristo operou em nós, o quanto nós fomos transformados, porque Ele é suficiente, essa é a perspectiva do texto, e como que isso impacta em várias áreas da nossa vida. E a lista que Paulo dá anteriormente é casamento, trabalho, chefe ou patrão, fala sobre educação de filhos, fala sobre os filhos para com os pais, a esposa. Então ele fala sobre oração e perseverança num contexto de dizer para a gente assim, olha o quanto Cristo mudou a vida de vocês, olha o que Cristo fez na vida de vocês. E Paulo então está dando exortação, porque na perspectiva a partir do verso 17 do capítulo 3, mais uma vez quando ele diz, fazei-o em nome do Senhor Jesus Cristo, Paulo está trabalhando basicamente duas coisas aqui. Ele está dizendo por que nós temos que fazer e a motivação por que fazemos. E aqui então o centro é o modo de que se você foi transformado pela fé, se você foi transformado por Cristo Jesus, mudanças essenciais têm que acontecer na sua vida. E como que essas mudanças acontecem e qual é o âmbito dessas mudanças? Casamento, trabalho, faculdade, a vida comum, o que nós chamamos de ordinário. O acordar de manhã, o tomar um café, o ter o diálogo com a esposa, educar os filhos, sair para o trabalho, fazer uma prova na universidade. A perspectiva de Paulo é que tudo isso deve ser impactado pela nova vida
que Cristo agora me deu, sendo Ele suficiente para me dar recursos para que eu viva assim. Então Paulo gostaria, falando aqui desse texto, que esses irmãos conectassem a vida de oração como elementar e fundamental para cumprir o testemunho que eles deveriam dar a respeito de Cristo. Paulo compreende que não é fácil ser testemunha de Cristo em várias áreas da nossa vida. É fácil ser crente em casa? Eu sei que você não quer responder para não ter problema, né? Mas eu não vou contar para ninguém, pode falar. Não é fácil ser crente, é fácil ser crente em casa? Tanto que tem aquela frase assim, em casa a gente conhece quem realmente é, não é assim? Por que é? Porque você está com o seu abençoado marido 24 horas por dia. E você está com a sua abençoada esposa. Quando eu não estou falando de forma pejorativa, é a bênção mesmo. Com o seu filho pulando no sofá toda hora, Senhor, quero ser uma testemunha de Cristo aqui. Né? Ou então nos trabalhos, aquele chefe que pega no seu pé, que não deixa você descansar, que você sai de férias, fica ligando para você. Ou então aquele irmão abençoado, difícil, mas abençoado. Aquela pessoa difícil. Quando a gente pensa em testemunhar de Cristo, claro que tem várias áreas, mas a gente pensa assim, eu vou pregar o Evangelho. É isso que tem que fazer. Sair pelas nações e pregando o Evangelho. Só que a perspectiva paulina, depois ele vai pedir oração para que ele pregue o Evangelho. Mas a testemunha é o que nós somos todos os dias da vida do que Cristo deu para a gente. Ser uma testemunha eficaz envolve compreender a obra de Cristo em nós. E como que essa obra e esse testemunho funciona quando a minha esposa me irrita. Ou quando eu irrito a minha esposa. Ou quando meu filho desobedece a minha ordem. Como que era ali ser uma testemunha de Cristo. Por isso que Paulo, voluntariamente, inspirado pelo Espírito Santo, ele vai dizer para os colossenses, perseverem na oração. Por quê? Porque ele entende que ser testemunha é um desafio para nós, é uma perspectiva desafiadora, diariamente, não é verdade? Por isso que a perseverança na oração está conectada nesse texto com a perseverança de testemunho. Olha, marido, ame sua esposa como Cristo amou a igreja. Ele fala aqui, amar a sua esposa. Esposa, seja submissa. Filhos, obedeçam seus pais. Pais, não provoquem seus filhos a ira. Patrões, sejam justos. Vocês também têm senhores. Empregados, façam tudo com louvor a Deus, porque vocês são também chamados pelo Senhor. Então Paulo está olhando aqui e vendo aquilo que nós chamamos de ordinário, diário. Né? Ele está dizendo como que nós conectamos a nossa fé e damos testemunho de Cristo nessas áreas da nossa vida. Então ser uma testemunha eficaz tem a ver sim com o fato de sair e pregar o Evangelho, é uma ordem bíblica, mas tem a ver com cada momento em que nós vivemos a nossa vida, essa nova vida que fomos chamados a viver, a partir daquilo que nós podemos chamar de ordinário, daquilo que vivemos todos os dias. Então, nessa perspectiva é que Paulo convoca esses irmãos para perseverante oração. E aí, dentro dessa ideia, ele vai dizer que essa oração é importante para que eles sejam também testemunhas que são eficazes dentro do reino de Deus e da obra que Cristo transformou, né, fez no coração deles. E Paulo dá para a gente aqui, basicamente, 3 lições sobre como ser uma testemunha eficaz, ou testemunhar, ou testemunhando de modo eficaz de Cristo. Como nós podemos testemunhar de modo eficaz? Paulo exorta aqueles irmãos, em primeiro lugar, a perseverança na oração e na gratidão. Olha o texto, volta comigo, por favor, no capítulo 4, versículo 2. Perseverai na oração, vigiando com o quê? Com ações de graça. Ele fala, persevere. O comando principal aqui é perseverança na oração. Tá? Então Paulo chama esses irmãos para uma vida de esperança, ou de, na verdade, perseverança. Mas antes de falarmos aqui, de dar para você qual é a perspectiva dessa perseverança, eu quero mais uma vez conectar para vocês o que significa a ideia aqui da oração com o testemunho eficaz. Paulo conecta testemunho com oração, é isso que ele vem falando desde o versículo 17. Existem 2 elementos que são extremamente importantes por um testemunho eficaz de Cristo, e você para pensar um pouquinho, ver se você concorda comigo. Esses 2 elementos são dependência e contentamento. Para que nós sejamos melhores ou mais eficazes no testemunho de Cristo, 2 questões devem permear a nossa visão e a nossa vida, que é dependência dele.
Dependência em quê? Em desafios que eu vivo diariamente. Como que eu respondo quando eu sou, então, cutucado, quando eu sou ofendido? Como é que eu testemunho ali? Ou então, como que eu testemunho quando no meu coração talvez não há tanta gratidão ou que eu não vivo aquilo que a minha expectativa diz que eu deveria viver? Então, quando nós falamos de providência, ou quando nós falamos de dependência, nós falamos sobre oração. A oração traz esse aspecto de um colocar-se de dependência diante de Deus. E quando a gente fala sobre contentamento, nós estamos falando sobre gratidão. Então esses dois elementos, se você parar para pensar, eles impulsionam a nossa vida a um testemunho verdadeiro. Já ouviu alguém dar bom testemunho ingrato? O que sai da boca do ingrato? Está ruim, está ruim, está ruim, deveria ser assim, eu faria melhor, outro faria melhor, todo mundo faria melhor. A pessoa faz uma comida, faltou sal. Então nunca está bom para ela, porque ela tem um coração que não está grato. Agora, a dependência tem aquela perspectiva de abandono, quer dizer, na casa mesmo, quer dizer, já me conhece aqui. Então eu não vou me esforçar muito, então no meu trabalho não é assim. Desconecta a vida ou a nova vida de Cristo com a perspectiva desse testemunho. E Paulo está dizendo, e levando esses irmãos a entenderem que a dependência, a oração, o contentamento, a gratidão, tem que ser algo que esteja constante e perseverante na nossa vida, para que nós possamos então testemunhar de modo eficaz. E lembra bem, os relacionamentos que Paulo lista aqui são relacionamentos do ordinário e desafiadores, que nós deveríamos testemunhar. Mais uma vez, casa, trabalho, vida conjugal, educação de filhos, né? Então a ideia aqui é que testemunhar de Cristo envolve depender dele para isso. E a oração aqui nesse contexto surge como uma necessidade de dependência. Em alguns outros lugares da Bíblia, a perseverança à oração, ela nos ensina outras coisas que são extremamente importantes. Mas nesse texto, é isso que Jesus está ensinando por meio do apóstolo Paulo. E na verdade, esse ensino, ele não é incomum. Lembra quando Jesus estava com os discípulos prestes a ser preso? Mateus 26, 41, Jesus chama seus discípulos para orarem e para prepará-los para que eles pudessem testemunhar corretamente. Olha o que o texto diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, o Senhor chama eles a uma perseverante oração para que eles pudessem testemunhar diante de tudo o que viria depois. Os discípulos acabam falhando nesse processo. Claro que o Senhor também. Então, na providência de Deus, o que Paulo quer ensinar esses irmãos, e que também é uma aplicação para a nossa vida, na providência de Deus, Ele já nos deu tudo o que nós precisamos para viver de modo digno do seu Evangelho e da nossa vida. Paulo aqui, ele está estimulando esses irmãos, e a nós também, a mim e a você, a perceber tal e grande privilégio que é dado pelo próprio Deus em Cristo Jesus. Quer dizer, essa é a vontade de Deus. Então, o quanto que eu oro para que eu seja bênção na minha casa, na minha igreja, no meu trabalho, na faculdade. Então Paulo está dizendo que orar por isso é um sinal de dependência, é um sinal de dizer: Senhor, eu sei que o Senhor produziu nova vida em mim, e tem tudo o que eu preciso para ser uma testemunha eficaz, então eu dependo do Senhor para isso. Atua em mim, me faça, Senhor, me faça alguém. E aí eu tenho uma pergunta para você que eu fiz para mim, não precisa responder agora, você responde depois, tá? A sua família, seu marido, vê Cristo suficientemente na sua vida, no dia a dia, no lar? Como esposa, como mãe, como profissional? A sua esposa, os seus filhos, veem em Cristo suficientemente para dizer assim: olha, essa casa aqui é uma casa centralizada em Cristo Jesus. Por que centralizada? Porque nós estamos vendo Cristo. Olha como a minha mãe lida com conflitos. É Cristo trabalhando por meio da vida dela. Olha como meu pai resolve os dilemas da vida. Ou olha como meu pai me educa. Seus filhos veem isso, o marido vê isso, a esposa vê isso. Ou no seu trabalho, você é um exímio trabalhador que honra a Deus em todos os aspectos da sua vida. E quando você está sozinho, tem um livro muito legal, ele chama assim, Quem é você quando ninguém está te vendo? Conhece esse livro? Se você não conhece, leia, é muito legal esse livro. E a ideia é, qual é o nosso testemunho eficaz quando nós estamos vivendo o ordinário da vida? E o quanto nós oramos
para que Cristo faça de nós. Isso é um desejo ardente. Paulo fala que nós devemos desejar isso, porque Cristo já fez isso em nós. Eu quero ser como Cristo na minha família, no meu trabalho, na minha igreja, na minha vida, nos meus relacionamentos. Porque é sobre isso que Paulo está dizendo. Agora, não há dependência em mim, não há suficiência em mim. Por isso que a carta aos Colossenses é sobre o quê? Cristo é o quê? Suficiente. Porque Ele pode produzir isso. Para casamentos quebrados, Ele pode restaurar, transformando o testemunho e o coração. Para filhos rebeldes, Ele pode transformar. Para corações ingratos, Ele pode transformar. Então perceba que o pedido que Paulo diz aqui é: orem por isso, perseverem nisso. Lembre-se, perseverar aqui está conectado com o próprio testemunho. Ou seja, eu não posso perder a perspectiva e o santo desejo de testemunhar Cristo em qualquer lugar que seja, principalmente no ordinário da vida, que é casa, trabalho, estudo, família, igreja. Tá? Então Cristo, Ele deu exemplo também de dependência do Pai. Nós vemos isso, a nova característica da vida de Cristo, em Cristo é ser alguém que ora de modo constante, porque Deus ouve as nossas orações. Isso é um grande privilégio que nós temos. Nós precisamos ser transformados, e essa é a vontade de Deus para mim e para você. Agora devemos ter perseverança e percepção a respeito disso. E aí sim, Paulo vai falar sobre perseverança. A ideia aqui é, Paulo vai exortar os colossenses a perseverar na oração. O Dr. Martyn Lloyd-Jones, ele diz uma coisa interessante, ele fala assim, tudo o que fazemos na vida cristã é mais fácil que orar. A oração é algo elementar para a gente, não é verdade? Você pisa na igreja, a primeira coisa que você escuta é sobre oração. Só que quando a gente pensa sobre oração como dependência de Deus, orar não é fácil, porque não é só separar um tempo, é lutar contra egoísmo, é lutar contra autossuficiência. Tem um outro autor, Charles Jr., ele fala assim, tem um livro que chama Isso Acontece Depois da Oração. E ele diz uma coisa interessante, ele fala assim, as coisas pelas quais você ora, são aquelas que você confia em Deus para tratar. As coisas que você negligencia na oração, são aquelas que você confia que pode tratar por conta própria. Então, não orar, não perseverar aqui, é a perspectiva de viver de modo egoísta, entendendo que talvez as próprias provisões e a autossuficiência seja suficiente. Por isso que Paulo está dizendo a esses irmãos, orem, perseverem na oração e no bom testemunho, porque Cristo, Ele é suficiente. Ele é aquele que traz a verdadeira mudança. O que Paulo quer fazer aqui? Ele quer conectar a nossa teologia com o nosso dia a dia, quer conectar as nossas convicções com o modo como nós vivemos, em áreas da nossa vida, mais uma vez, casamento, e qualquer outra coisa que seja relacionado a isso. A perseverança na oração mostra dependência e não egoísmo, mostra crença na suficiência e não na autossuficiência. E eu pergunto para mim e para você, você tem orado o suficiente para ser uma boa testemunha de Cristo? Sua família vê isso em você? Em qual ambiente você precisa depender mais de Deus para ser uma testemunha eficaz? Talvez há áreas da minha vida e da sua em que nós estamos desonrando a Deus pontualmente, em não cumprir papéis que Deus nos deu para serem cumpridos, porque queremos viver muitas vezes de modo egoísta. Você tem essa percepção de testemunhar, ou mesmo, você já desistiu de ser uma testemunha, por exemplo, no seu ambiente familiar, porque as pessoas não mudam mesmo, vão vivendo assim do jeito que dá. Não é essa a proposta da nova vida em Cristo. A nova vida em Cristo nos estimula a depender dEle, para ser também como Ele. O texto também fala uma coisa interessante sobre perseverança na oração. Ele fala sobre ser grato. Então, ter dependência e ter gratidão. As orações, segundo o apóstolo Paulo aqui, deveriam ser feitas com o viés da gratidão. Então, perseverem, vigiem ou vigiando com ações de graça. Não é isso que o texto diz? O que isso significa aqui? Contentamento, como eu falei, é um elemento importante quando nós falamos de testemunho, porque quanto mais contente nós estamos, mais ou melhor seremos em testemunhar a respeito de Cristo. Agora, se a sensação é que sempre nos falta alguma coisa, nós nunca vamos dar glórias a Deus. Nós nunca vamos nos contentar pelo crescimento do marido ou da esposa, dos filhos. Por quê? Porque eles sempre estão longe da nossa expectativa, como eles deveriam ser, falando do contexto de Paulo. Ou então no meu trabalho, ou então da segunda-feira,
Crente gosta de reclamar de segunda-feira, todo mundo, mas crente também gosta. Tem piadas, segunda-feira, se chove com uma chuvinha como essa ainda, né? Então nós temos inclinação para sermos ingratos. E Paulo está dizendo aqui, olha, faça com gratidão. Essa porção do texto é como se Paulo estivesse dizendo o seguinte, que mediante as muitas bênçãos recebidas de Deus, as mulheres, maridos, filhos, pais, escravos, senhores, sejam gratos por isso, porque você recebeu aquilo que você não poderia receber por si mesmo, a vida, uma nova vida. Isso é suficiente para a gratidão. Nós podemos buscar, várias áreas da nossa vida em que nós podemos e precisamos crescer em Cristo Jesus. Assim como a vida de oração expressa também perseverança e expressa dependência, a ingratidão também fala, mas ela não fala com Deus, ela fala de modo pecaminosamente. Ingratidão, murmuração, incredulidade, inquietação. E tem uma frase do John Piper que eu gosto muito, ele diz o seguinte: Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Então Paulo está dizendo aqui, sejam satisfeitos, perseverem nisso, porque isso fará de vocês testemunhas eficazes de Cristo Jesus. Então Paulo nos ensina que ser uma testemunha eficaz tem a ver com perseverança e com gratidão. Mas ele também fala que tem a ver com súplica por intercessão. Olha o texto. Volta comigo no versículo 3, ele fala assim, ao mesmo tempo que vocês estão suplicando por vocês, o texto está querendo dizer isso, ele diz assim, suplicai ao mesmo tempo também por quem? Por nós. Paulo usa o plural aqui porque não era só ele, era Timóteo, era tantos outros que estavam pregando o Evangelho. Agora, olha só que interessante, onde Paulo está quando ele escreve essa carta? Ele está preso. Ele nunca viu o rosto daqueles irmãos de Colossos. Ele nunca os viu pessoalmente. Paulo estava preso. E antes de falarmos uma coisa sobre essa oração que Paulo pede, quer dizer, Paulo está dizendo assim, olha, vocês em âmbitos ordinários, clamem a Deus por isso e orem também por mim. Quando ele fala assim, suplicai ao mesmo tempo, ele está falando, façam junto comigo, quer dizer, Paulo também se coloca como alguém que ora, essa que é a ideia do texto. Mas olha só, Paulo diz, vocês devem orar, vigiar e agradecer para que sejam boas testemunhas ou testemunhas eficazes, mas orem também por nós. O que Paulo está querendo fazer aqui com a igreja? Além dele pensar na igreja como um testemunho eficaz nos seus relacionamentos, na vida ordinária, Paulo também está chamando para causar um ardor, um desejo de testemunho universal na vida daqueles crentes. Então, chamá-los para orar, para que a palavra seja livre, é chamá-los a orar por missões, é chamá-los a orar para que a palavra chegue a vários corações. Paulo está querendo incendiar o coração desta igreja com o desejo da pregação universal de Cristo Jesus. E é isso que ele está dizendo aqui, orem por nós, orem para aquilo que eu estou fazendo. A sentença principal aqui é suplicar e ao mesmo tempo também por nós. Antes de falarmos sobre as petições que Paulo faz aqui, eu quero rapidamente pensar no contexto, como eu disse, em que ele pede as suas súplicas. Paulo está preso por causa do Evangelho. Isso é fantástico. Paulo está preso por causa da pregação do Evangelho. Ele está preso porque ele pregou o Evangelho. Ele e outros. Paulo não ficava num calabouço, como a gente possa imaginar. Paulo ficava em casas, tanto que ele poderia receber visitas. Agora, olha só que interessante, Paulo não pede para ser solto. Percebeu isso no texto? Em que momento a petição paulina aqui está assim, por favor, irmãos, orem por mim, eu quero ser liberto da prisão. O ardor de testemunhar do apóstolo Paulo está além das preocupações com a sua própria vida. Ele não ora que as portas se abram para mim e eu saia da prisão. Mas ele faz ao contrário. Ele diz assim, orem para que as portas se abram para a palavra e não para mim. Olha o texto está dizendo isso. Volta comigo ali, Olha o versículo 4. Ele diz assim, versículo 3. Suplicai-os ao mesmo tempo também para que Deus nos abra o que? Porta a quem? A palavra e não para mim. Olha o intenso compromisso de um homem que ama testemunhar o Evangelho. Ele não está preocupado em sair da prisão, ele está preocupado em que a palavra chegue
aos corações. E nesse ponto, eu quero fazer uma pergunta para você e também para mim. Você é alguém preocupado com o testemunho de Cristo? Você vibrou e você vibra o suficiente por pessoas ouvirem o Evangelho de Jesus Cristo? Eu não estou falando só de você pegar e botar uma mochila nas suas costas e ir para um outro país, um outro estado. Não, eu estou dizendo no seu dia a dia, na sua casa, é o contexto que Paulo diz. No seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, no seu ambiente, na sua igreja, na sua cidade, no seu... Eu ia falar bairro, aqui não tem, né? Como é que a gente fala? Regiões, setores, quadras, obrigado. Vocês entenderam, né? Nas quadras. E às vezes a gente está tão preocupado com a nossa vida. O que beberemos, o que comeremos, o que vestiremos. E nós esquecemos que um propósito do qual fomos chamados é tornar Cristo conhecido. Paulo está preso, irmãos. Ele não ora. Por favor, dá um tempo para mim, preciso repor as minhas energias aqui para poder sair. Não, ele fala, olha, nem pede oração. Ore para que o Evangelho não fique preso. Para que ele chegue a outros lugares. Para que a palavra esteja solta. Olha só que interessante nessa perspectiva. Paulo está orando para que ele seja usado por Deus. E é interessante que isso não é incomum. Lembra quando Paulo escreveu a Filemon? Filemon 1:10, Paulo diz a respeito de Onésimo. Ele fala o seguinte: sim, solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Paulo está pedindo para que mesmo preso, ele seja uma testemunha de Jesus Cristo. Paulo não está dizendo que a palavra seja liberta, tipo assim, gente, olha, eu estou meio preso aqui. Vão lá e vão fazendo alguma coisa, depois a gente se encontra e vê o que dá. Mas vamos orar primeiro para eu ser liberto daqui. Ele está dizendo o seguinte, olha, que Deus me deu uma oportunidade, que a gente não sabe como, de trazer alguém até esta prisão, como Onésimo, por exemplo, para que eu pregue o Evangelho, porque Paulo já tinha passado por isso, ele já tinha gerado filhos na prisão. Olha o coração deste homem na perspectiva de dedicação ao testemunho que Deus deu a ele. Ah, mas eu não sou o apóstolo Paulo, mas você é alguém transformado por Cristo, amém? Isso já é suficiente para o nosso coração vibrar, para sermos testemunhas do nosso Senhor Jesus Cristo. E é interessante que uma testemunha eficaz de Cristo tem essa perspectiva, esse ardor, esse desejo de que Cristo seja conhecido em todo o tempo da nossa vida. E aí uma coisa que eu pergunto para você e perguntei para mim é: em qual contexto você poderia estar para ser uma melhor testemunha ou uma testemunha eficaz? Segundo esse texto, o melhor contexto em que você poderia estar para testemunhar de Cristo é o que você está hoje. Seja na doença, seja nos problemas relacionais, seja numa limitação física, seja num chefe não tão amável assim, seja numa esposa com alguns problemas, um marido com alguns desafios, seja num filho mais obediente ou menos, seja em qualquer situação, em qualquer lugar que você esteja, Deus te chamou para ser uma testemunha. A nossa perspectiva é: olha, se a minha esposa fosse mais piedosa, eu seria mais crente. É porque é 50-50, né? Se eu faço, ou, né? A perspectiva errada. Deus chamou você e eu para que nós sejamos boas testemunhas e eficazes em qualquer situação da nossa vida. Paulo demonstra que isso é real. Ele pede, as petições que Paulo faz aqui para a gente encerrar, é interessante, ele diz o seguinte: o apóstolo pede para que eles orem em favor, orem com eles, orem juntos, para que a palavra seja liberta, nesse sentido de que haja porta aberta para a palavra de Deus. Lembre, né, que falamos sobre o fato de Paulo não orar por soltura. E agora uma coisa interessante, esses dias eu estava conversando com um amigo meu, acho que foi até aqui na igreja, um irmão em Cristo, não lembro quem é. Mas eu pedi para ele oração, eu falei, por favor, ore para que Deus me dê a oportunidade de falar do Evangelho para uma pessoa específica. Quando eu li esse texto, eu falei, pedi oração errada. Por que eu pedi oração errada? Porque Paulo pede a oportunidade, porque ele está o quê? Preso, não tem como é que Paulo vai sair? Não tem. Nós estamos o quê? Livres. Nós não devemos orar para portas abertas, devemos orar para que percebamos as oportunidades que já são dadas. É isso.
você teve a oportunidade hoje de testemunhar de Cristo. Ah, mas eu não saí de casa. Pois bem, na sua casa. Você teve a oportunidade hoje de tornar Cristo mais conhecido, de glorificar o nome dEle. A questão não é ter oportunidades, a questão é perceber as oportunidades que Deus tem nos dado, assim como Paulo diz a respeito disso. Tal pensamento paulino, pelo menos deve gerar 3 coisas que são importantes para a nossa vida, para a gente caminhar aqui rapidamente. Primeiro, o senso de dever aquece o meu coração de modo suficiente para que eu ore em Cristo Jesus, tanto por missões de modo geral, quanto de modo particular para que eu seja uma boa testemunha. Quer dizer, a perspectiva do que o Senhor tem me ensinado hoje, gera em mim, como gerou em Paulo e tem gerado em muitos corações, o senso do dever de compartilhar Cristo. Quantos missionários que a nossa igreja ajuda, você e a sua família conhece e ora por eles? Quantos missionários que a nossa igreja apoia você conhece? E voluntariamente com a sua família, com os seus filhos, você ora por eles? Você podia listar uns 5? Não precisa fazer agora. Paulo ora pedindo as oportunidades para pregar. Como eu disse, ele estava preso. A nossa oração é diferente. Acho que não nos cabe orar a Deus que nos dê oportunidade, mas para que nos ajude a perceber as oportunidades já oferecidas por Ele. Uma testemunha fiel e eficaz ora de modo perseverante para que o Evangelho alcance os corações e, acima de tudo, possa trazer riqueza e mudança para a vida das pessoas. Para que possamos concluir aqui, eu quero voltar exatamente ao ponto central desse texto. Paulo, ele pede oração, ele pede as oportunidades, e no verso 4, ele faz uma última petição, que é a perspectiva motivacional de Paulo. Ele diz o seguinte: para que eu o manifeste quem? Cristo, mesmo em prisão. Como devo fazer? Paulo traz aqui que isso deve ser feito com grande paixão, mas também com responsabilidade. Ele está dizendo, ore para que eu faça do jeito que tem que fazer. Porque, veja bem, nós falhamos, não falhamos? Muitas vezes, quem testemunha ali é o Tiago irado, é o Tiago ingrato, é o Tiago incompreensível. Às vezes eu não faço como eu tenho que fazer, porque eu não dou o lugar devido que é de Cristo na minha vida. Eu poderia, mas eu perco as oportunidades que são dadas a mim. Paulo está dizendo, ore para que eu consiga fazer, mas ore para que eu consiga fazer de maneira correta. Qual que é a motivação de Paulo para a oração perseverante, para a gratidão, para o testemunho? Cristo. Cristo. Voltando para o capítulo 3, verso 17. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome de quem? Em nome do Senhor Jesus, dando por Ele sempre. O meu desejo para você nessa noite, para mim, para todos nós, que nós sejamos testemunhas eficazes de Cristo, no lugar que Ele colocou a mim e a você, hoje. Hoje. Qual a maior motivação para isso? Para que tudo o que fazemos, façamos por causa do nosso Senhor Jesus Cristo. Que as pessoas não vejam mais o Tiago, não vejam mais você, mas que pessoas, começando aqui em nós, possam ver em nós um pouco mais de Cristo Jesus. E assim, até que Ele venha, onde perfeitamente veremos a face do nosso Cristo. Amém? Deus abençoe sua vida.